Veja, não diga que a canção está perdida. Tenha fé em Deus, tenha fé na vida. Tente outra vez. Beba. Senhores e senhoras, eu sou Daniel Nonato. Você tem dois pés. Obrigado a você que se faz presente em nossos encontros, obrigado a você que deixe seu like, faça seu comentário, nos ajude a continuar produzindo. Lembrando que a sua participação é muito importante para que possamos continuar produzindo. Como o nosso projeto lá de janeiro eu anunciei e volto novamente a falar, estamos em processo talvez de encerrar esse ciclo para o mês de dezembro, e a gente hoje entra com essa canção de Raul Seixas, se perguntando se precisamos continuar tentando outra vez. Diante da realidade onde temos tantas dores, tantos sofrimentos, diante das perseguições, sobretudo daqueles que usam, né, títulos eclesiásticos, algo que nos deixa muito triste, mas nós vamos teimar, porque saibamos que a nossa necessidade de continuar é maior do que a necessidade deles de nos perseguir. Lembrando todos e a todas ainda que estamos na polêmica aí das Olimpíadas, né? Primeiro, a ideia da Santa Ceia que foi colocada lá, que eu comentei ontem, e agora existe um comentário sobre a questão aí do Cavaleiro do Apocalipse que abriu a Olimpíada. Senhores, a gente tem que deixar bem claro que a Olimpíada tem origem no paganismo da Grécia Antiga. Quando for resgatada a Olimpíada moderna, ela automaticamente vai resgatar a questão cultural da Olimpíada antiga. Aí as pessoas ficam por aí meditando, procurando, caçando o problema, e aí começa a demonizar tudo aquilo que não compreende. Se eu não entendo, é do demônio. Se é outra cultura, é do demônio. Se tem uma outra religião, é do demônio. Ou seja, tudo aquilo que eu não entendo é mega demonizar. Diante de um mundo globalizado, pluralizado, não confunda com globalismo, que também é outra pauta que as pessoas entram por aí falando do tal globalismo e começam a discutir e discutir. A Santa Ceia que alguns enxergaram, inclusive eu e você talvez, na abertura dos Jogos Olímpicos de imediato, só escandalizou porque foi uma Santa Ceia, entre aspas, né, feita, né, parodiada por homossexuais, por gays. E aqui a questão do Cavaleiro do Apocalipse, que até um padre, eu fico indignado, os padres católicos romanos que parece que são lentos na pesquisa para poder não falar besteira, deveriam ser mais lentos na crítica, apresentou na sua pregação que está sendo colocada na internet, em evidência, que isso, que aquilo, e etc e tal, e acaba que não tem nada a ver, representa uma das deusas, ou um dos deuses, né, da cultura gaulesa, né, celta gaulesa, que protege os rios. Olha como o rio Sena precisa de proteção, né? Estamos aí vendo que devido às chuvas, né, e eles usam a mesma rede de esgoto, parece até Japeri, a minha cidade, que usa a mesma rede de esgoto para coletar água de chuva e o esgoto, e aí está acontecendo que o rio está voltando a ser contaminado. A prefeita de Paris, que entrou na água na semana passada, retrasada, não lembro ao certo, para provar que a água estava limpa, deve estar indignada agora, preocupada, pois ela testou que a água estava boa, mas a situação não está nada fácil agora com a questão dos esportes aquáticos que são ameaçados. Também, a gente ainda lembrando que continua ainda, né, a investigação sobre a BIM paralela, e ontem um dos, né, responsáveis, um dos cidadãos deviam comparecer para prestar esclarecimento e novamente ele faltou. E ainda olhando para a Venezuela,
para a gente terminar essa nossa parte, Maduro comunica, né, através do Conselho Eleitoral, que ele venceu as eleições, mas carece mais informações. Eu acho que falta, e eu concordo com o atual presidente do Brasil, o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, que é preciso, e também com a Alemanha, com o Chile, até mesmo com o argentino Milei, é preciso que as atas, aí a gente falando de ata, eu sou secretário do FNLB, né, as atas estejam disponíveis para que o povo tenha acesso à informação correta desse processo eleitoral. Mas vamos nós para o evangelho de hoje. O evangelho de hoje, o evangelho de Mateus capítulo 13, versículo 36 ao 43, nós estamos lendo o capítulo 13 de Mateus nesses dias, né? E a gente está lendo aí, está quase no finalzinho do capítulo, a gente chega no momento que Jesus começa a explicar a parábola do joio. Talvez, e eu falo talvez, né? Se nós lêssemos o texto em si, já temos a catequese pronta. Não precisamos mais nada. Basta ler o texto e aplicar na vida. E interessante é que Jesus hoje fala que aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. E agora, a pergunta que eu me faço, e você também tem que se fazer, qual o tipo de semente que você está colocando nas terras do seu coração? Às vezes, e às vezes somente, nós, homens e mulheres nesse tempo, nós costumamos deixar que o joio cresça, o joio da contenda, o joio da divisão, o joio da falta de amor, da falta de respeito àquele que pensa diferente, àquele que é de outra religião. Ou seja, a gente às vezes somos o homem mau que planta o joio em nossas famílias, em nossas comunidades, em nossos grupos, em nossas realidades diversas. O interessante é que Jesus aqui coloca bem claro que não cabe a gente julgar. Não cabe você condenar. Não me cabe eu dizer que você está errado ou você dizer que eu estou errado. Pois o grande juiz, o grande ceifeiro é o próprio Deus. E Jesus hoje fala do fim dos tempos. E aqui, nós temos aqui um combate à famosa teoria, né, do arrebatamento. O arrebatamento. Muitos cristãos de diversas igrejas, influenciados por uma cultura messiânica do século XIX, defendem a teoria do arrebatamento. E aqui Jesus deixa bem claro que no final dos tempos, os anjos, né, irão vir para coletar o trigo e também o joio. O trigo será colocado, no caso, né, para ser consumido, será colocado à disposição na reserva. Agora, o joio será queimado. Na escatologia bíblica, a gente sempre fala do medo do inferno, e é isso que alguns cristãos pregam. Ontem mesmo, lendo algumas matérias ainda sobre a Olimpíada, alguém disse que França perdeu a energia porque brincou com Deus, colocando o Cavaleiro do Apocalipse na abertura, e não é o Cavaleiro do Apocalipse, na abertura dos Jogos Olímpicos. O outro porque representou a Santa Ceia, também na abertura das Olimpíadas. E aí foi dizendo que Deus causou o incidente no metrô, que Deus mandou apagar a luz da Cidade de Luz. Um padre falando isso, eu fiquei indignado. E ontem alguém ainda colocou que a queda da internet também foi por mesmo motivo. Será que seu Deus, que você tanto diz que segue, não tem mais o que fazer do que ficar na França desligando o disjuntor? Do que ficar na França cortando cabo de fibra ótica? Do que ficar na França atrapalhando a vida de inocentes que estão indo para as suas casas? É só uma interrogação. Deus nos abençoe e nos ajude, que possamos ser fiéis ao seu amor. Bom dia, direto de Santa Cruz, aqui no Rio de Janeiro. Eu sou Daniel Nonato. Veja, não diga que a canção está perdida. Tenha fé em Deus, tenha fé na vida. Outra
ver.